Bem-vindos a mais um podcast PDH. Hoje, dia 14/8/2023, por volta de 7h22, episódio 002, certo? A inserção de dados e a democracia. Falar em honestidade, antes de tudo, é falar em dados. Não adianta você parecer honesto sem trazer dados verdadeiros, seja nas suas interações sociais, seja nos seus serviços, produtos ou na divulgação deles. Então, todo produto e serviço criado pelo capitalismo, essencialmente, ou qualquer modelo que tente modificar o capitalismo, né, que são socialistas, entre aspas, não pode trabalhar com inserção de dados falsos. Esse é o grande problema. Não adianta Alexandre de Moraes querer um inquérito das fake news se os dados inseridos forem falsos. Não adianta o judiciário trabalhar querendo punir as pessoas mediante fake news se os dados eles são falsos. Eita, Guilherme, pois é, acabou com o inquérito dos fakes, acabei. E exterminei na sua essência por causa dos dados. A essência do inquérito está sendo baseada em dados falsos. Pois é. Por isso está desvirtuando tanto o andamento da ação penal. Receita. Como é que funciona isso? Da seguinte maneira. Para ser honesto, primeiro tem que ter dados verdadeiros, certo? O céu tem uma formação que você olha para ele, azul, com umas nuvens, de uma forma geral. Então, você não pode inserir um dado falso de uma chuva ou de meteoro para dar a aparência de realidade. Isso é a função que estão querendo criar no metaverso. O metaverso vai ser exatamente a inserção de dados falsos para que as pessoas tenham uma distorção da realidade e cerca de 80%, 90% da população se suicide. É o que, mano? É isso mesmo. É a bobônica do cachorro louco. É isso aí. Olha, para ser honesto, primeiro tem que ter dados verdadeiros. E para ser dados verdadeiros, não pode haver inserção de dados falsos. Daí, minha ideia legislativa, certo? É exclusivamente minha. Não tem canto nenhum, tá? Mas essa ideia em si pode ser usada pelo Congresso Nacional. Veja, baseado no que eu acabei de dizer, eu vou provar mais na frente o que eu estou dizendo. Há necessidade de constitucionalizar, no artigo 6º da Constituição, o direito a dados verdadeiros. São direitos sociais, saúde, né, alimentação, moradia, transporte, pois é. Dentre esses todos, o mais importante para implementar todos os outros direitos sociais é o direito a dados verdadeiros. Isso tem que constar no artigo 6º mediante PEC, proposta de emenda constitucional, para dar visibilidade a toda política pública com base em dados verdadeiros. Isso, de certo modo, vai mostrar como o governo Lula não poderia ter sido eleito. Muito mais do que isso. Como o governo Lula está gerindo de forma irresponsável com dados falsos. Manipulação de dados. E né? Então, nenhuma política pública pode ser implementada com a manipulação de dados. Porque não tem parâmetro. Os dados sendo colocados de forma a induzir o erro. Não adianta ter inteligência artificial, não. A inteligência artificial não consegue distinguir um dado falso de um dado verdadeiro. Ainda.
Então, o que é que acontece? Acontece que os adeptos à inteligência artificial vão usar dados, vão minerar dados falsos e assim vão construir políticas públicas que não vão chegar a caminho. Tá? Porque os dados no governo são dados para manipular a opinião pública, o governo federal. Então, essa manipulação da opinião pública trabalha com dados falsos para gerar falsas imagens e perspectivas que as políticas públicas estão dando certo. Então, nada como constitucionalizar, né? Eu, Guilherme Fonseca Fara, advogado, escritor, empreendedor, estou aí solicitando que isso seja implementado, até porque neste ano de 2023 temos 35 anos da Constituição Cidadã. E com 35 anos da Constituição Cidadã, nada mais justo do que a implementação de uma política voltada aos dados verdadeiros, constitucionalizando isso e criando uma legislação, um adendo à Lei de Proteção de Dados, certo? E também ao Comitê Gestor de Dados. Certo? Não adianta ter dados falsos, que é a base da maioria dos inquéritos hoje em dia, que estão no nível do Supremo, que são políticos. Estamos trabalhando com dados falsos. E isso vai gerar injustiça, vai gerar prisão de pessoas que não devem ser presas. Um forte abraço, fique com Deus, essa matéria é protegida por direitos autorais. Os termos da Lei 9.610, artigo 84 do Código Penal, artigo 54 do Código Penal da Convenção de Berna. Monetize o site www.guilhermefonsecafaro.com.br. A seguinte é a Pix, guilhermefonsecafaro.com. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.